Deus seja louvado para sempre e eternamente. Em virtude do alto interesse causado pela última postagem que fiz de um vídeo sobre louvor, sobre hinologia na igreja, em forma de apelo aos pastores, eu quero continuar este assunto hoje tratando do seguinte aspecto. Quem foi que disse que cantar, louvar e adorar significa a mesma coisa? Louvar é uma coisa, cantar é outra e adorar é outra. Pode ser que as três se unam quando nós estamos num ambiente espiritual profundamente identificado com a presença do Senhor. Mas, via de regra, cantar é uma coisa, louvar é outra coisa e adorar é outra coisa. Vamos examinar isto? Sabem, amados irmãos, os filhos de Deus dispõem, na verdade nós dispomos, nós como filhos de Deus dispomos de várias maneiras para expressar nossa alegria, para expressar nossa devoção, para expressar nossa gratidão e para expressar nossa glorificação a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo aquilo que dele temos recebido, certo? Além disso, nós temos o compromisso de atender às recomendações bíblicas relacionadas com essas atividades. A Bíblia diz, cantai. A Bíblia diz, louvai. A Bíblia diz, adorai. Eu não sou juiz. Graças a Deus eu não sou juiz. Eu sou apenas o expositor da Bíblia e, como pastor, sinto-me corresponsável pelo bom funcionamento da obra de Deus, e a hinologia é uma parte inerente de grande significado para o culto a Deus e também para a vida devocional de cada crente, de cada ovelha do sumo pastor, de cada servo do grande Senhor. Então eu desejo que a Bíblia fale, ela é que tem a palavra. E por ser a palavra de Deus, prevalece sempre o que nela estiver escrito. O que significa cantar? Cantar significa expressar uma composição poética. Pode ser rimada, pode não ser rimada, não importa. Desde que tenha aquele caráter poético, já se transforma num cântico. Não é algo essencialmente espiritual. Não. Olha, o cântico pode ser popular, pode ser frugal, pode ser romântico, pode ser satírico, pode ser familiar, pode ser patriótico, pode ser sacro e, finalmente, pode ser espiritual. E louvor, o que significa? Louvar significa honrar, significa reverenciar, significa cultuar, significa glorificar. Nós vemos que o patamar já se elevou. Cantar, agora louvar. E adorar? Adorar, amados, é a mais elevada e sublime forma de prestar um culto a Deus. Na verdade, é a mais elevada e sublime forma de comunicação com a divindade, com a Trindade augusta e sublime. Então, são a mesma coisa, cantar, louvar e adorar? Claro que não. Então, quais são as diferenças? É disto que estamos tratando hoje. Por exemplo, a noção bíblica de louvar ou de louvor é que quem louva a Deus deve fazê-lo com espírito de sacrifício. É isto que está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 15. Portanto, oferecemos a Deus sacrifício de louvor, o fruto dos lábios que invocam, que glorificam o seu santo nome. Espírito de sacrifício. Se quando nós louvamos a Deus, nós vamos sem piedade, se quando nós louvamos a Deus, nós não apresentamos reverência, se quando nós louvamos a Deus, só temos entusiasmo, só temos euforia, só temos alegria e não temos aquele sentido de sacrifício espiritual, seria isto um perfeito louvor? O louvor a que se refere o escritor da carta aos Hebreus? A noção bíblica de adorar, por sua vez, é que a adoração deve ser feita em uma atitude de total reverência. A pessoa pode cantar de costas para Deus, talvez até possa louvar de costas para Deus, mas adorá-lo não. Para adorar a Deus, nós temos que contemplá-lo. Para adorar a Deus, temos que estar prostrados diante dele. Para adorar a Deus, temos que sentir sua
presença. Adorar, portanto, é algo muito mais forte, muito mais intenso, muito mais sublime. A Bíblia fala, por exemplo, de seres angelicais adorando a Deus prostrados. Prostrados, porque a adoração pressupõe absoluta reverência. Volto a cantar. No Salmo 40, versículo 3, diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo. Aí está a grande diferença. Não existe adoração velha e adoração nova. Só existe um tipo de adoração: adorar a Deus em espírito e em verdade. Qualquer coisa que não seja assim, pode ser que seja rotulada de oração, mas não é adoração. Já o cântico, não. Todos nós, principalmente aqueles que nasceram, por exemplo, em um lar absolutamente corroído pelo paganismo e não tiveram um contato eficaz, positivo, legítimo com Deus, se lembram de que durante algum tempo de sua vida entoaram louvores, entoaram cânticos. Ai, meu Deus, os mais desastrados possíveis, os mais sem significado possível. Coisa, nem vale a pena rememorar. São cânticos velhos, são cânticos da velha natureza, são cânticos do mundo que estavam associados à vida nossa quando éramos também do mundo. Se nós, quando somos do mundo, somos mundanos, o cântico que nós temos para prestar é também um cântico mundano. Vem o Espírito de Deus e diz: agora não. Agora você é filho de Deus, agora você tem um novo pastor, agora você tem alguém que vai monitorar sua vida e dirigi-lo por caminhos retos. E então surge este fenômeno extraordinário. Salmo 40, verso 3, diz assim: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Como pode haver hinos com outras intenções, com outros predicados, com outros propósitos, com outros direcionamentos? Aqui a Bíblia está dizendo: o novo cântico é o cântico que é um hino de louvor ao nosso Deus. Agora continua: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Quão lindo seria se o nosso louvor pudesse despertar o interesse das pessoas pelo Deus que estamos louvando. Quão lindo seria se o louvor que estamos oferecendo, ao invés de ser um louvor que agita a carne, o louvor que agita a carne de quem canta, poderá agitar a carne de quem ouve. Mas o louvor que quebranta o coração de quem louva, provavelmente quebrantará também o coração de quem ouve aquele louvor. Pois bem, louvar, cantar e adorar. Claro que na vida prática, no dia a dia, muitas vezes nós misturamos. Às vezes o líder do culto diz: irmãos, vamos adorar a Deus. E começa a louvar a Deus com cântico congregacional, com cântico em que todos cantam a mesma coisa, embora seja muito boa coisa que estão cantando, mas isto é um bom louvor, mas não chega a ser uma adoração. A adoração é algo absolutamente pessoal. Alguém pode preparar um hino para que eu cante. Alguém pode preparar uma canção para que eu a use para louvar a Deus, mas ninguém pode preparar para mim uma adoração. Ninguém pode preparar para você uma adoração. Eu posso cantar o que todos cantam. Eu posso louvar o que todos louvam. Mas a adoração não. A adoração é algo absolutamente individual. A adoração tem a marca da devoção de quem adora. A adoração tem a marca da piedade de quem adora. A adoração tem a marca do quebrantamento de quem adora. A adoração tem a marca da impressão que está causando no espírito da pessoa aquela visão sobrenatural da presença do Todo-Poderoso. Por exemplo, louvar significa aplaudir. Louvar significa elogiar. Louvar significa admirar. Louvar significa engrandecer. Então, qualquer pessoa pode louvar. Qualquer pessoa pode aplaudir, qualquer pessoa pode elogiar, qualquer pessoa pode admirar, qualquer pessoa pode engrandecer. Louvor é algo que qualquer um pode dar a qualquer coisa ou pessoa. Por isso que quando a Bíblia fala louvor, ela está dizendo: louvai ao Senhor,
porque pode se louvar a outrem, pode se louvar a outros, inclusive louvam-se em religiões falsas a outros deuses. Você pode ler o Salmo 9, verso 11, o Salmo 33, verso 2, o Salmo 67, verso 3, ou também o Salmo 42, verso 12. O louvor, ele pode ser dirigido a pessoas, ele pode ser dirigido a instituições, ele pode até ser dirigido a objetos, a louvores que em algumas religiões se oferece a animais. Por quê? Porque são elogios, são cânticos de admiração, etc. Mas, quando se trata da casa de Deus, esses aplausos que se dá para Deus não podem se comparar com os aplausos que se daria para alguma pessoa, para algum outro elemento. Pois bem, quando nós cantamos o hino nacional, estamos louvando a nossa pátria, mas quando cantamos o hino espiritual, estamos engrandecendo o nome de nosso maravilhoso Salvador. Daí, amados, decorre o seguinte dever que se estabelece para cada um de nós. Vamos louvar a Deus com sabedoria. Vamos louvar a Deus com inteligência, para nós oferecermos a Deus o nosso louvor de maneira correta, tanto em particular quanto na casa de Deus. Louvar a Deus significa expressar admiração e apreço pelos seus atributos, por exemplo, pelo seu caráter de amor, fidelidade, bondade, magnanimidade, misericórdia, retidão, justiça, etc, etc. Nós usamos as expressões dos nossos anseios para oferecer a Deus, desta maneira, o nosso louvor. Mas não podemos esquecer que a própria natureza pode louvar a Deus, e certamente louva de uma maneira que agrada ao Senhor. Quanto à adoração, eu volto a mencionar que a adoração deve ser feita espiritualmente. Uma maneira assim, muito simples de dizer seria esta: você só precisa do corpo para cantar. Ou seja, o corpo é suficiente para você usar e cantar. A alma é necessária para você louvar a Deus. Mas adorar, você tem que envolver o seu espírito. A centralidade da nossa adoração deve estar exatamente firmada na essência de nosso ser espiritual. Estamos cantando e vamos continuar a cantar, vamos continuar a cantar cânticos novos, estamos louvando, vamos louvar com inteligência, vamos louvar com sabedoria, vamos louvar com esmero. Agora, adorar, Jesus disse, há duas maneiras e é impossível lançar mão de outra, é impossível eliminar uma destas. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Se você vai ao dicionário para ver o que significa adorar, ele vai dizer é um culto a Deus com amor profundo, é render a Deus algo que só Ele merece, algo de que só Ele realmente é digno. Prostrar-nos diante de Deus, essa prostração, que é mais espiritual do que física, ela nos convida a sermos bastante espirituais quando nós decidimos adorar a Deus. Quando nós cantamos, nós podemos falar de nós mesmos. Eu vou entoar um cântico ao Senhor, contando a história da minha vida, e no fim desse cântico, eu posso agradecer o que Ele fez. Ótimo, tudo bem, tudo certo. Agora, quando nós estamos louvando a Deus, que deveria esse louvor ser somente para exaltar a Deus, e nós começamos a nos exaltar a nós mesmos, aí já deixa de ser louvor a Deus para ser um extrato da nossa biografia, com a qual até queremos, quem sabe, impressionar a Deus. Fica bem nós falarmos de nós mesmos quando louvamos a Deus, porque isso não fica só para o nosso cântico. O nosso louvor não pode ser um pouquinho mais elevado, não pode ser um pouquinho mais intenso, não pode ser um pouquinho mais espiritual, não pode ser um pouquinho mais reverente, não pode ser um pouquinho mais profundo? Pois bem, eu fiz referência no vídeo passado a algo que está se cantando aí, eu vou fazer uma rápida referência outra vez. Escute só, está se cantando assim: grandão, grandão, grandão da Galileia, vem e bota para quebrar.
Desculpa a minha pergunta. Isto é linguagem para se usar para Deus? Bota para quebrar. Isto é a linguagem de uma criatura espiritual? Eu estou imaginando o apóstolo Paulo cantando, bota para quebrar, Senhor. Eu estou imaginando o apóstolo João, na unção do Espírito de Deus, cantando, bota para quebrar. Eu estou imaginando os apóstolos, a igreja primitiva, estou imaginando o crente batizado com o Espírito Santo, falando em línguas, e de repente ele diz, oh, Senhor, bota para quebrar. Esta é a expressão natural de quem quer, em verdade, louvar a Deus? Não sou juiz e não quero ser um crítico impertinente, mas eu quero ser um expositor da palavra de Deus. Por que não louvar a Deus com sabedoria? Por que não louvar a Deus com inteligência? Por que não usar vocábulos e expressões coerentes com a Bíblia Sagrada? Onde está a Bíblia nesse trecho de canção? Onde está a Bíblia? A Bíblia está fora de lado. Gênesis, Apocalipse, nem tem um Deus grandão e nem tem um Deus que bota para quebrar. Quanto mais perto nós chegarmos de Deus, mais excelente será o nosso cântico, mais profundo será o nosso louvor e mais intensa será a nossa adoração. Que tal nós empreendermos neste grande Brasil, neste grande mundo? Que tal nós empreendermos uma campanha séria, uma campanha severa para purificação da nossa enologia? Que tal nós nos policiarmos a nós mesmos e pararmos de cantar hinos que não estão louvando a Deus? Pararmos de cantar canções que não sobem, que não chegam nem às nuvens, quanto mais ao céu? E que tal nós não confundirmos cântico com louvor e nem louvor com adoração? Eu vou repetir um conceito. Quanto mais perto nós chegamos de Deus, mais o nosso louvor se transforma em adoração. Quanto mais nos distanciamos de Deus, mais a adoração que nós oferecemos baixa a ser louvor. E se continuamos nos afastando, já não será mais nem louvor, será apenas um cântico, será apenas uma canção. E cantar, todo mundo está cantando. Os bons cantam, os maus cantam, os bêbados também cantam, os loucos também cantam, os indivíduos mais perigosos também cantam. Agora, nós temos que cantar algo que é um novo cântico. O novo cântico é tão novo que se transforma em louvor. E esse louvor é tão sagrado, é tão sacro, é tão profundo que se transforma em adoração. Eu vou concluir agora. Se você me permite, eu quero pedir-lhe um minutinho só para informar que se você for aí na área de busca do YouTube e você procurar cantores, a palavra cantores, vai ser uma mensagem, o padrão de Deus para os seus cantores. Você vai ver o que Deus deseja, o que Deus exige, o que Deus pede e o que Deus ordena para aqueles que na sua casa são cantores. Embora nós tenhamos aqueles cantores que têm uma graça especial, que têm um talento especial, mas na verdade, todos nós que louvamos a Deus, temos que ser adoradores, temos que ser louvadores e, por que não, também temos que ser cantores. Assista esta mensagem, o padrão de Deus para os seus cantores. E continuemos cantando só para o Senhor, continuemos louvando só para o Senhor, cantemos adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Deus a todos abençoe, no nome eterno e maravilhoso do Senhor Jesus. Amém.